Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cauê Alberto, esse é mais um vídeo oferecido pelo MedZD. No vídeo de hoje, continuamos então a resolução comentada das questões do Revalida relacionado a diabetes mellitus. Então, temos um homem com 34 anos de idade, sem antecedentes patológicos prévios, procurou ontem uma unidade básica de saúde porque vem evoluindo nos últimos 4 meses com queixas de poliúria, polidipsia e perda ponderal de 7 quilos. Há 2 meses realizou exames complementares que evidenciaram glicemia de jejum de 348. Nega história de diabetes na família, isso também é importante. Desde então, vem em uso de doses crescentes de metformina e glibenclamida, 1.700 mg e 10 mg dia, respectivamente. As auscultas cardíaca e pulmonar são normais, refere persistência dos sintomas e os exames complementares escolhidos hoje revelaram glicemia de jejum de 296, glicemia 2 horas após o café da manhã de 412 e HB glicada de 10,1. O exame físico, o paciente mostra-se desidratado, corado, PA 111 por 75, circunferência abdominal 92, índice de massa corpórea 23, peso 60. Vamos lá, além de referenciar para o especialista, a conduta adequada para esse paciente é: vamos lá, então é um paciente com 34 anos de idade, que abriu um quadro aí de poliúria, de polidipsia e perda ponderal de 7 quilos, segundo ele aí nos 4 meses, nos últimos 4 meses. Foi feito o exame laboratorial, glicemia 348. Foi então iniciado glibenclamida e metformina para esse paciente. O paciente relata que continuou com sintomas de poliúria, polidipsia, provavelmente teve mais alguma perda de peso. E então foi realizado exames laboratoriais novamente. Nos exames laboratoriais, novamente a glicemia bastante aumentada, glicemia 2 horas após o café de 412 e o HB glicado de 10,1. No exame físico, temos aí um paciente desidratado, corado, PA 110 por 65, normal. A circunferência abdominal dentro da normalidade, o índice de massa corpórea dentro da normalidade e o peso 60 kg. Então temos aqui um paciente eutrófico, né? Vamos lá. Então, para esse quadro clínico, a gente tinha que fazer o diagnóstico para a gente poder responder corretamente a alternativa correta. Vamos lá. O que a gente tem aqui para esse paciente? Inicialmente, a maioria das pessoas acabam pensando que esse paciente é um diabético tipo 2, né, devido à idade. Um paciente aí que abre um quadro de diabetes com 34 anos de idade, fica um pouco mais difícil da gente pensar num diabetes tipo 1, tá? Mas a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Detalhes tais como o índice de massa corpórea desse paciente. Ele tem um paciente eutrófico, dentro da normalidade, tem um peso aí de 60 kg, tem uma circunferência abdominal dentro da normalidade. Ele teve aí um quadro de diabetes com início abrupto, né, com bastante sintomas aí, polidipsia, poliúria, uma glicemia bastante alta, 348, e essa perda de peso nos 4 meses anteriores. Nesse caso, o que esse paciente tem? Esse paciente foi indicado então a glibenclamida mais a metformina. Esse paciente, ou ele tem muito poucas células no pâncreas para produzir insulina, ou ele não tem nada, né? É um paciente típico aí, é um paciente diabético tipo 1. Provavelmente esse paciente aí não tem mais produção de insulina. Por isso que ele não respondeu bem à medicação. A glibenclamida, a metformina, não vai adiantar absolutamente nada para esse paciente, tá? Sendo diabético tipo 1. O paciente teve uma descompensação rápida, né? Depois da medicação não melhorou nada. O paciente continua com a glicemia lá em cima, continua com sintomas, polidipsia, poliúria, sem melhora. Idade maior, né? Idade maior, o que a gente tem que pensar? A gente tem que associar LADA. LADA é um tipo de diabetes tipo 1, que o paciente tem uma diabetes autoimune, como os pacientes de diabetes tipo 1.
mas cuja destruição das ilhotas pancreáticas evolui de forma mais lenta e tardia, tá? Por isso que o paciente aí abre um quadro abrupto aí de diabetes tipo 1 com uma idade um pouco mais avançada, né? No início do quadro, alguns até respondem aos medicamentos orais, poderia aí ter uma resposta mínima aí a glibenclamida, metformina, por meio das células beta que ainda não foram destruídas, tá? Porém, ao longo dos próximos meses, a regra é a dependência de insulina. Depois de algum tempo, o paciente vai continuar aí com a glicemia bastante alta, porque ele não consegue mais produzir absolutamente nada de insulina, tá? Então, tem que fazer para esses pacientes a insulinoterapia de forma completa, né? Então, a gente vai usar tanto a NPH mais a regular, porque esses pacientes eles não produzem mais ou produzem praticamente nada de insulina, tá? Então, para essa questão era muito importante pensar no LADA, né? Esse tipo de diabetes do tipo 1, um subgrupo aí, para poder fazer o diagnóstico e para poder responder a questão de forma correta, tá bom? Vamos lá. Alternativa A, aumentar as doses de glibenclamida e de metformina. Adicionar insulina NPH antes de dormir? Não. Se o paciente já não produz insulina, não tem por que a gente usar glibenclamida mais metformina, tá? AB, manter as doses de glibenclamida e metformina e adicionar insulina NPH antes do café da manhã e antes do jantar? Não. Mesma coisa, não tem mais insulina. As células beta dele muito provavelmente não produz mais nada de insulina devido ao diabetes tipo 1. Alternativa C, suspender glibenclamida e metformina, adicionar insulina NPH antes do café da manhã e antes de dormir, bem como insulina regular antes das refeições. É isso, né? A gente vai fazer a insulinização plena desse paciente para que aí sim ele consiga aí manter o índice glicêmico do jeito que a gente precisa. Alternativa D, suspender glibenclamida e manter metformina, adicionar insulina NPH antes do café da manhã e antes do jantar, bem como insulina regular antes do café da manhã. Tá, se fosse uma diabetes tipo 2, se o paciente ainda tivesse uma resistência insulínica, se tivesse produção ainda de insulina pelas células beta do pâncreas, aí tudo bem, faria sentido a gente manter aí a metformina para tentar ajudar nessa secreção, para diminuir a resistência periférica. Mas não, né? O paciente aí tem um quadro de diabetes tipo 1, então realmente era muito importante a gente diferenciar aí entre DM1 e DM2 para esse paciente, né? Isso realmente resolvia a questão, tá? Tinha que saber isso. Tinha que pensar então no LADA, que é aí um subgrupo, entre aspas, do diabetes tipo 1, tá? Então, legal saber isso, não pode esquecer, pessoal. Vamos lá, então a gente fica com a alternativa C. Vai fazer a insulinização plena desse paciente e não adianta utilizar nenhum antiglicemia oral que não vai ajudar, tá legal? Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço, pessoal. Se ficou alguma dúvida, escrevam logo embaixo do vídeo no Facebook ou no YouTube, tá bom? Até o próximo vídeo.